descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, foi toda aquela novela na comissão para decidir a respeito da impressão do voto digitalizado. E no final das contas, aí resolveram, fizeram a votação, né? Rejeitaram a proposta ontem à noite. Mas antes mesmo da comissão votar, o Arthur Lira avisou o seguinte: isso aí, vamos falar a verdade, não vale nada. Isso aí é o seguinte, eu tenho instrumentos para levar para o plenário, independentemente da rejeição. Se houvesse aprovação, claro, teria de ir para o plenário. A comissão não tem o poder de fazer com que uma mudança como esta, uma proposta de emenda à Constituição, seja aprovada no âmbito da comissão e pronto, está aprovado. Seria ridículo, né? Muito pelo contrário. Você não vota e não aprova nem com a maioria simples. É preciso a tal maioria qualificada, né? Com 308 votos na Câmara dos Deputados, estamos falando da Câmara, para aprovação de uma PEC. E depois, duas votações. Depois Senado, duas votações. Então é claro que a comissão não tem o poder de dizer está aprovado e acabou. Porém, se a comissão rejeita, para por ali. Essa é a norma geral. Mas como sabemos, nós temos as normas e suas brechas, suas exceções. E acho até interessante que um assunto como esse seja decidido pelo plenário, não é? Que o plenário diga o que pensa a respeito. Porque senão vai continuar essa conversa toda. No final das contas, nós tivemos 34 votos na comissão, 23 votos pela rejeição. Então, o parecer favorável à proposta de emenda à Constituição do voto impresso, elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, foi rejeitado. 23 deputados de 34 disseram não. E interessante é notar como votaram os partidos, porque a favor do parecer que defende a PEC, votaram PSL, que é um partido que não sabemos como estará em 2022, porque provavelmente haverá defecções. Há uma ala que apoia Bolsonaro, uma ala que virou oposição ao Bolsonaro, mas o PSL votou pela aprovação. O PP do Ciro Gomes, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira também votou a favor. O Republicanos também. Do Flávio Bolsonaro. O PTB também, o PSC e o POD. Enquanto votaram contra PT, PL, e aqui a posição do Costa Neto, Valdemar Costa Neto, era muito importante para saber como é que a balança iria ser desequilibrada, para que lado. E ele mudou de opinião. Foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá. E no final votou contra. PL votou contra. O PSD do Kassab votou contra. O MDB votou contra. Também votaram contra PSDB, o PSB, o DEM, do ACM Neto, o Solidariedade, do Paulinho, da Força, o PSOL, o PCdoB, o Partido Verde, Rede, PDT, do Ciro Gomes, o Patriota, que até há pouco tempo tinha ali a perspectiva de ter o Bolsonaro como filiado, e o Novo também votou contra a proposta. Só que é o seguinte, o Arthur Lira, antes mesmo da votação, já havia dito, não, isso aqui pode ir para o plenário. Irá para o plenário? É uma decisão tomada? Não, não é.
Porque, convenhamos, o Lira é político profissional, sabe como funcionam as coisas e não quer um desgaste em forma de derrota de uma proposta. E por isso ele está fazendo contas, não é? É bom lembrar que é preciso o apoio de 308 dos 513 deputados. E em 2 turnos. 2 turnos, 2 votações. Depois, Senado. Também 2 votações. O Alessandro Molon disse que a larga vitória na comissão indica que se Lira quiser levar o projeto ao plenário, vai ter trabalho. Foi acachapante, espero que não leve, mas se levar, perde também. Aqui não é bem assim, né? Bom, mas o Molon está lá dentro. Não, não é bem assim. A comissão é uma coisa, a plenária é outra. Até porque houve troca de integrantes da comissão. Os partidos têm esse poder. Então, se alguém vai votar com uma posição que é diferente daquela determinada pela cúpula partidária, eles trocam o cara na comissão. Colocam um que vai votar do jeito que o partido quer. No plenário, não. No plenário, todo mundo vota. E aí, fidelidade partidária é artigo raro. Então, se for para o plenário, não é possível dizer que já está rejeitada porque foi uma vitória larga na comissão. Agora, essa história aí da impressão ou não impressão do voto e tal, parece mesmo que hoje, se fosse hoje para o plenário, perderia. A proposta seria derrotada. Mas isso é uma parte do que está sendo discutido. Quanto ao voto a ser impresso ou não ser impresso, aliás, o Congresso já se manifestou a respeito em outras ocasiões e decidiu que o voto deveria sim ter uma impressão, não é? Deveria ter uma impressão ali em papel daquilo que foi digitado na urna. Porém, a decisão do Supremo foi barrar isso. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, paralelamente, do TSE, que sempre tem 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso virou um cavalo de batalha. Isso virou uma discussão, basicamente, essa posição é pró-Bolsonaro, essa posição é contra Bolsonaro. E é claro que a discussão não é essa. O Bolsonaro defende, mas o Bolsonaro, se ganhar, até porque ele vai ganhar ou perder a eleição com o voto impresso ou com o voto não impresso. Então a mudança, ela permaneceria para além do Bolsonaro, ainda que de um eventual segundo mandato do Bolsonaro. Então não é um fenômeno atrelado ao Bolsonaro. Essa é uma discussão que vem de longa data, já dissemos aqui, havia a defesa do Brizola, de que houvesse a impressão, o PDT passou a defender isso, o Ciro Gomes passou a defender isso, porém, percebendo o desgaste da proposta por sua associação com o Bolsonaro, o PDT fez esse recuo tático, né? Mas a sua bandeira histórica em relação ao tema é a defesa da impressão do voto. PDT fez um recuo para não ser associado, até pelos embates que terá no ano que vem, a candidatura do Ciro Gomes, fez um recuo para não sofrer um desgaste no seu eleitorado e no eleitorado potencial do Ciro Gomes. Então fez um recuo tático, votou contra. Agora, o importante é o seguinte, quem tem de decidir essas coisas é o Congresso Nacional. Se o Congresso rejeita, rejeitado está. Se o Congresso aprova, aprovado está. Não pode o Supremo querer legislar a respeito de tudo. E é o que tem acontecido. Então aquele grupo de pessoas que a sociedade paga
para que cada um deles trabalhe em defesa da Constituição, defenda a Constituição e que o seu conjunto, o conjunto forma o Supremo. Um ministro isolado não é o Supremo, 2, 3 não são o Supremo. O Supremo é o conjunto, é o colegiado. E esse é o papel do Supremo. Não é legislar. Senão, entregamos ao Supremo a condição de Leviatã, de soberano absoluto, e os congressistas vão para casa. O presidente da República vai para casa. E o Supremo tudo decide. O grupo de iluminados tudo decide. Não é? E não é assim. Essa é uma decisão do Congresso Nacional. E aí não importa se você é contra o voto impresso, favorável ao voto impresso. Importa, como gostam de dizer os próprios ministros do Supremo, a defesa da democracia e do Estado de Direito. O Estado de Direito só o é se aquilo que cabe ao Parlamento for exercido pelo Parlamento. O que cabe ao Judiciário pelo Judiciário, o que cabe ao Executivo pelo Executivo. Quando o Supremo claramente se impõe, até pela fragilidade intelectual e, em alguns casos, moral do Parlamento, do Executivo, o Supremo foi se impondo nesses 30 anos. E hoje há um desequilíbrio. O Supremo passou a ter prerrogativas e poderes, e é bom lembrar que prerrogativa não é um direito que todos desejam, é um dever. Mas ele passou a ter deveres, direitos, área de influência e de decisão que vão muito além daquilo que se espera de um tribunal constitucional. Quem tem de decidir se o voto deve ser impresso ou não deve ser impresso é o Congresso. Por quê? Porque eleição interessa ao povo. É elemento essencial, embora não suficiente, da democracia. Não é suficiente, como a história já demonstrou. O canalha regime nazista chega ao poder com Adolf Hitler pelo voto. Não basta o voto. O voto não é suficiente como garantia da democracia. Hugo Chávez, Maduro, Fujimori foram eleitos. Saddam Hussein foi reeleito inúmeras vezes. Assad, inúmeras vezes. Não é apenas a eleição. A eleição é essencial, mas não é suficiente. Só ela basta para que fique configurada a democracia. Mas sem eleição, não dá para falar em democracia. Então é claro que o povo é que deve decidir o mecanismo de votação. Há duas maneiras disso acontecer, ou seja, do povo decidir. Ou um referendo, ou por intermédio de seus representantes, que são os congressistas. Os deputados representando diretamente o povo e os senadores representando os estados. Eles são os representantes do povo. O povo se manifesta ou por intermédio desses representantes ou diretamente num referendo ou num plebiscito, dependendo da formulação do que vai ser votado, para caracterizar plebiscito ou referendo. Então, o Congresso é que tem de decidir isso, não o Supremo. E, particularmente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deve se limitar a ser o executor do que o Congresso decidiu. O voto vai ser assim. O TSE trata de materializar aquela decisão. Cuidar dos aspectos práticos, cuidar do cumprimento da lei, cuidar do cumprimento das normas e das regras, da lisura da eleição. Esse é o papel do Tribunal Eleitoral. E deveria existir, deveríamos ter uma comissão eleitoral e os julgamentos deveriam caber ao judiciário convencional, né? Mas não só
estabeleceram uma justiça específica como um braço do judiciário específico, como deram a ele muito dinheiro, muita mordomia, prédio faraônico em Brasília, prédio caríssimo, né? Mas isso não importa. O que importa aqui é o seguinte: a decisão é do Congresso. Se o Congresso disser, como disse a comissão, não queremos a impressão do voto, está decidido, meu. E se o Congresso disser, se isso for a plenário ao fim, se o Arthur Lira de fato levar a plenário, não está decidido que levará. Ele só disse que pode levar. Se ele levar para que o plenário decida, o que o plenário decidir, está decidido. Não chegou a 308 votos. Acabou a conversa. Na Câmara, hein? Aí nem vai para o Senado. Simples. Não é o iluminado lá do judiciário que tem de decidir. Não cabe a ele não é pago para isso. Ele não é legislador. Agora, isso é uma parte, né? É um braço da conversa, porque nós já tratamos disso aqui anteontem e ontem, mas é preciso repetir. Ao Distritão. Aliás, Ronald, segunda-feira eles devem bater o martelo a respeito do Distritão. Se bem que essa história de devem bater o martelo, eles são campeões em postergar, né? Então eles têm uma capacidade extraordinária de empurrarem com a barriga. Podem empurrar com a barriga, podem postergar. Mas está marcado para segunda. O Distritão dividiu o Congresso. Porque não é o distrito convencional que você tem no voto distrital, seja misto, seja puro. Por que distritão? Porque a ideia é que cada estado do Brasil seja considerado um distrito eleitoral. E aí os mais votados são eleitos. Só que a relatora já tratou de estabelecer o meio campo, tentando agradar todo mundo. Então seria qual a ideia? Bom, uma parte será eleita por voto majoritário, como é senador, governador, presidente, prefeito, e uma parte pelo voto proporcional, como é hoje. Ou seja, já fazem um distritão misto. O distritão já é uma ideia bem típica, né, da política brasileira. E o distritão misto é uma invenção realmente peculiaríssima. Ou vai direto para o distrital misto, sem o tal distritão, e aí você tem distritos, distrito do litoral, estado de São Paulo, por exemplo, distrito da região de Campinas, distrito da região metropolitana da capital, distrito da região de Ribeirão Preto, da região de Prudente, da região de Marília, enfim. Você estabelece os distritos. Sorocaba. O distritão não. É um grande distrito, o estado todo. E aí, ou o cara tem um caminhão de votos num lugar que tem muito eleitor, ou ele tem que buscar voto no estado inteiro. E aí quem tem dinheiro, ou já está no cargo, tem vantagem. Então muita gente quer, muita gente não quer. Os partidos, a cúpula partidária, tem medo do distritão, porque acha que ele levará, por exemplo, cantores, atores, gente que trabalha na televisão, a ter muito mais facilidade de conseguir voto no estado inteiro do que um deputado que é conhecido numa região e é completamente ignorado em outra. Isso é comum. Tem deputado, você tem, claro, aqueles deputados são conhecidos não só no seu estado, mas no Brasil inteiro. Não é? Pelos cargos que ocupam, ou por serem protagonistas num caso que é de interesse nacional. Aí sim. Mas a maioria, o sujeito é conhecido ali, mesmo federal, hein? Não é estadual não, federal. Ele é conhecido ali na região dele. Em outras regiões, os caras nem sabem que existe aquele deputado, do mesmo estado. O distritão muda isso. Então, tem gente contra, tem gente a favor. Mas interessante que a preocupação não é o que representa melhor o eleitor. É o que é mais conveniente para quem vai votar. Ou seja, quem já está lá. E para as cúpulas partidárias. E tem o caso, e aqui são dois assuntos que a gente pode jogar num só.
porque ambos são uma vergonha, ambos formam uma vergonha só, que é o uso tranquilo, folgado, desassombrado, sossegado do dinheiro público, do dinheiro pago pelo pagador de impostos, no fundo partidário, dinheiro que vai para o fundo partidário e que poderá ser usado, o sujeito poderá gastar, o partido poderá gastar comprando um imóvel, comprando um helicóptero, comprando um avião, comprando um carro, comprando um terreno, fazendo festa. Sim, fazendo festa. Viajando pelo Brasil ou por seu estado de avião, alugando um jatinho que será pago com dinheiro do povo. Isso é nojento, isso é asqueroso, isso é inaceitável. Mas isso está na proposta. E o gravíssimo, que é reduzir ao mínimo a possibilidade de partido político ser punido pela Justiça Eleitoral. Reduzindo ao mínimo as situações em que a punição pode ocorrer, aumentando consideravelmente a chance de crimes partidários serem perdoados e mais, estabelecendo até um teto de R$30 mil para casos, por exemplo, de Caixa 2, sendo que hoje a legislação estabelece 20% do total detectado, comprovadamente usado de maneira fraudulenta ou obtido de maneira fraudulenta numa eleição, num processo eleitoral, num conjunto de candidaturas. Reduzir isso para 30% é dizer o seguinte: estamos rindo da sociedade brasileira, da justiça eleitoral, porque agora é festa. A festa com o dinheiro público que vai para o fundo eleitoral, gastaremos como bem entendermos, até porque não satisfeitos com a possibilidade expressa de comprar terreno, comprar casa, comprar avião, comprar helicóptero, viajar de avião, existe lá também para gastos que o partido entenda são importantes para o partido, para a agremiação, e essa decisão será da executiva. Então, além de afirmarem com cara de pau, com riso cínico e com mentiras que o fundo eleitoral é importante, o fundo eleitoral nem deveria existir. O fundo eleitoral é uma grande porcaria, é uma desfaçatez, é uso indevido do dinheiro público. É inconcebível que um cidadão veja parte do seu imposto ir para partido político. Se ele quiser, eu gosto daquele partido, ele vai lá e dá o dinheiro. Olha, eu quero ser colaborador do partido, vou me filiar e vou ter uma contribuição. Qual é a contribuição mensal? Eu gosto desse partido, das ideias desse partido, eu quero apoiar esse partido. É uma decisão pessoal. Agora, ver o dinheiro dele indo para partido político, para financiar partido político, para partido político comprar casa, terreno, avião, helicóptero, para dirigente de partido ou amiguinho do dirigente de partido viajar de avião com dinheiro público. Já não basta deputado viajar com dinheiro público, alugar carro com dinheiro público, abastecer carro com dinheiro público e às vezes nem abastece. A nota é fria. O dinheiro foi usado para outra coisa, ele coloca lá que foi gasolina e fica por isso mesmo. Já não basta isso. Já não basta pagar auxílio mudança, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio creche para parlamentar. A sociedade ainda tem de financiar e sustentar partido político e mais, pagar para que partido político aumente seu patrimônio. Isso é uma canalice, isso é nojento, isso é uma estupidez. É inaceitável. Mas querem mais do que isso. Querem também que os partidos fiquem quase navegando na impunidade plena, bastando que
reduzam ao mínimo a possibilidade de punição e reduzam ao mínimo a punição em si. A punição também será muito abrandada. Então é claro que discutir o distritão é importante, mas também se não aprovar, sabe, o preço do feijão não vai mudar. O que queremos é representatividade maior. Se o distritão provocar isso, produzir isso, ótimo. Não é? Porque de fato há distorções no modelo atual. Mas se não aprovarem também, e quanto ao voto, a impressão do voto tal, que a comissão já disse não, o Arthur Lira disse que pode levar para o plenário, pode, não disse que vai, mas se levar, é difícil que passe. E também não é, sabe, não é algo que vai mudar a vida dos brasileiros, não é? Nada disso, até porque também, se houver a contagem do impresso, haverá riscos notórios de fraude. O importante, por isso já disse aqui, querem manter o sistema atual, que mantenham o sistema atual, mas tenham o sentimento de uma obrigação de demonstrarem para a sociedade brasileira a lisura de cada parte, de cada etapa do processo de votação. A urna, essa urna, aquela que você vai lá e digita, ela não entra em rede. Logo, ninguém, por intermédio da rede, entra na urna. É preciso que o tribunal mostre isso, mostre cada etapa. E lá na frente, na hora da apuração, porque já houve invasão, já. Eles dizem que a invasão não alterou um voto, nem um voto sequer. É preciso demonstrar isso. Não basta o Barroso falar. Não basta o Alexandre de Moraes falar. Não basta! Não basta. A palavra deles não é a palavra do soberano. Eles precisam demonstrar. Simples. Mas passando impresso, não passando impresso, não é o modelo. Porque esse modelo atual, ele é confiável. Absolutamente confiável, não. Com a impressora será absolutamente confiável, não. Porque aí o problema se transfere para como será a apuração. Será no papel? É gente contando? Ressurge a possibilidade de fraude. Então nenhum desses modelos é impecável. Nenhum. Então essas questões o Congresso deve decidir. Barroso, Moraes, Fachin, que logo vai estar lá na presidência do TSE, deixem o Congresso tomar a decisão. Não cabe a vocês. E que a sociedade pressione para que essas vergonhosas propostas que estão no projeto, como uso à vontade do dinheiro público e quase situação de impunidade total, um mar de impunidade para os partidos navegarem, que isso seja derrubado. Isso é mais importante e urgente do que o que está sendo motivo de bate-boca nacional. Ronald. Bandeirantes acontece aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com a sua participação e já nos principais agregadores de podcast. O tema de abertura aqui do programa de hoje com o Cláudio Zaidan é o Entendendo a Notícia, podcast todos os dias à tarde no ar. Rede Bandeirantes de Rádio.